Olá, voltamos para mais uma edição do CIESP, do podcast do CIESP de São José dos Campos, um podcast que já vem sendo trabalhado aqui na região já há bastante tempo. Esses dias eu estava em casa e coloquei no YouTube e já apareceu o podcast para mim, então eu estou vendo que está tendo uma visibilidade muito grande esse podcast aqui na região, e é isso que nos motiva, né? Porque a gente trabalhar temas relevantes da indústria, trazer convidados especiais, tanto da indústria quanto do poder público, representantes de entidades, para que a gente possa trazer o que aqui na região é desenvolvido, as empresas que estão, a pauta realmente de desenvolvimento e que a gente precisa estar informando as pessoas. Esse é o nosso papel como entidade. E não podia ser diferente, uma convidada muito especial, uma convidada que faz parte, né, a empresa que ela trabalha faz parte do nosso conselho. Eu não vou parar de fazer toda essa contextualização, mas já vou trazer, então, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Patrícia. A Patrícia, vou ler o seu currículo, Patrícia, para que a gente possa passar de fato, né, e a sua trajetória profissional. Mas a Patrícia Quintanilha do Prado, diretora de gestão da cadeia de suprimentos da Erickson. Isso. Patrícia, você tem formação... Você está como diretora de gestão da cadeia de suprimentos da Erickson Telecomunicações, que é uma empresa de telecomunicação. Você é graduada em administração de empresas e com MBA em logística empresarial. Possui 25 anos de experiência na Erickson, onde construiu uma carreira sólida, marcada por liderança e inovação. Atualmente lidera uma equipe diversa de 50 colaboradores e é responsável pelo planejamento e pela gestão de mais de 5.000 itens. Vai contar isso um pouquinho para a gente depois, né? Porque quando a gente fala 5.000 itens, vai contar um pouquinho de como que funciona essa cadeia e toda a gestão do que é feito. Além da performance de mais de 200 fornecedores globais. Atua no atendimento às demandas de clientes e aos processos produtivos, com foco em eficiência operacional, automação e desenvolvimento de pessoas. Sua trajetória inclui participações em projetos, treinamentos internacionais. Bom, eu já vou começar a engatar. Então, novamente, seja aí muito bem-vinda. Mas aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo, relaxar, para a gente poder avançar, né, contar um pouquinho da participação da sua. Principalmente o objetivo aqui é a gente falar do seu desenvolvimento profissional, do seu papel na indústria, né, na sua posição na Erickson, que já são 25 anos, né, não é um aninho, né, já são mais de 2 décadas de comprometimento ali, né, com todo um trabalho que é desenvolvido. Você já deve ter passado por algumas mudanças, inclusive, dentro da empresa. Exatamente. Então, é isso que a gente quer falar hoje, né, trazer um pouco essa sua história. E eu já começo, Patrícia, trazendo um pouco de como a gente vem contextualizando mesmo de como que a mulher vem crescendo hoje no mercado de trabalho, né? Ainda é bastante tímido, né? Quando a gente olha a última década, a gente tem um incremento passou de 34% para 39% da participação da mulher em cargo de liderança na indústria, e a gente sabe que a gente tem um caminho muito longo pela frente. Então, eu queria já trazer esse tema para você, de como você vê isso, né, na sua posição, que é uma posição de liderança estratégica dentro da empresa, de tomada de decisão, e de como que as empresas hoje, e a Erickson trata esse assunto no seu dia a dia. A Erickson é uma empresa que muito ligada à questão da diversidade, Sim. de dar voz as mulheres. Ela entende que a mulher, o papel feminino, ele é estratégico para o sucesso do negócio. Sim. Então, a gente se sente muito acolhida nesse ambiente. Mas eu sei que, de maneira geral, nem todos os lugares, nem todas as empresas são assim. Então, ainda hoje, embora já tenha evoluído muito, acho que tem bastante ainda... Tem preconceitos, tem barreiras inconscientes para serem quebradas para que a mulher possa se desenvolver mais e ocupar mais cargos de liderança, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma liderança feminina, normalmente é uma liderança com um olhar mais humanizado, mais empática,
né? E isso nem sempre é visto de uma maneira adequada. Às vezes é visto como uma menos eficaz ou menos assertiva, né? Por sua vez, se você tem um estilo de ser mais firme, mais rígido, mais próximo a uma liderança tradicional masculina, né? Às vezes é visto como autoritária. Então, eu vejo que a gente tem que estar sempre se equilibrando é uma linha muito tênue entre os estilos. E em cada situação, a gente atua de uma maneira, né? Mas, de ponto de vista, na minha opinião, a gente tem que ter uma posição firme, muitas vezes, para ser escutada. A gente tem que colocar a nossa opinião, sem agressividade, mantendo toda a feminilidade, mas sendo firme em muitas situações, para ser ouvida, né? E mesmo que, às vezes, a nossa opinião seja diferente da dos demais. Não te interrompendo, mas eu acho que esse ponto que você traz, né, que é um desafio, também, né? Tenho ali, já estou há mais de 20, quase 30 anos no mercado de trabalho, né? E a gente vai também se desenvolvendo e crescendo aí, passando por algumas situações. Você entende que esse desafio, né, durante esse período que você, né, está na indústria, ele melhorou, né, a questão do posicionamento, porque às vezes a gente está né, a gente lá atrás, quando a gente eu chegava, vou dar um exemplo, né, em algumas situações que vivenciei, chegava numa mesa de reunião onde eu tinha participação de algumas lideranças masculinas, eu falava alguma coisa e o colega meu do lado trazia a mesma informação, e essa mesma informação era escutada, e a que eu tinha dito há 5 minutos antes não tinha tido o mesmo valor e representatividade da fala como a do meu colega. E isso a gente tinha que falar mais alto, ou a gente tinha que articular de uma forma, encontrar alguém parceiro, um homem que estava ali, que tinha mais empatia, para poder ter uma união, para poder levar aquele assunto de uma forma, ou um outro assunto que a gente precisava trazer como estratégico, para ter o apoio, para ser escutado. Isso era mais forte, pelo menos eu sentia, né? Senti. Hoje eu sinto, e eu queria um pouco dividir isso mesmo, hoje eu sinto que mudou pelo que a gente fala, porque tem muitas mulheres hoje em cargo como você, com posição de liderança, de que já externa muito mais, a gente se comunica muito mais, os programas de inclusão dentro das indústrias, eles estão muito mais fortes, muito mais representativos. A gente tem hoje entidades trabalhando com essa pauta. Então, as mulheres ganharam voz. Exatamente. Né? Mas, claro, como eu disse no início, né, a gente tem um caminho longo pela frente. Mas você acha que melhorou dentro desses 25 anos dessa trajetória? Sim, eu acho que melhorou bastante, vem melhorando. E eu vejo uma diferença significativa de alguns anos atrás para agora. Hoje eu não sinto essa diferença. Então, quando eu estou, né, com o time com o qual eu trabalho, com os meus pares, né, e se eu coloca um posicionamento numa reunião, tudo, eu sinto que, de fato, eu sou escutada, sou ouvida, e que eles levam em consideração a minha opinião. E muitas vezes, em algumas situações, até buscam saber qual é a minha opinião. Isso é bem diferente do que a gente tinha algumas décadas atrás. E aí essa mudança de comportamento, né, que as mulheres nos últimos tempos tiveram que manter, né, mudar, e às vezes, né, passar de um perfil que é mais feminino para ter como você trouxe aqui, ações de cunho mais forte, às vezes falar mais alto, ou até, né, se posicionar de uma forma mais firme, eu diria. Não é nem eu falar mais alto, mas eu acho falar que mais falar firme, com exato. mais firmeza, com mais propriedade e autoconfiança. Exato. Muda, né? É difícil, né? Porque você realmente, quando você olha para a criação, né, de uma criança, e você ter que ensinar que é diferente essa trajetória para a mulher e para um homem, né? Isso faz diferença, né? Então, hoje, esse seu ponto de ter melhorado na condução, né, de você também sentir, eu também sinto particularmente que as coisas evoluíram e estão nesse caminho de evolução,
traz para a gente um conforto de que a gente pode deixar na criação dos nossos filhos ali uma possibilidade de que eles realmente encontrem quem eles são, o que eles querem fazer e se posicionem da forma que são, né, com a personalidade que têm, né? Sim, com certeza. E a gente acaba sendo exemplo para eles. Exatamente. Né? Então eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. E as meninas são mais velhas e eu vejo que elas já enxergam um exemplo em mim, já se inspiram em mim. Uma já está no mercado de trabalho, né, batalhando conquistar suas oportunidades também. Elas têm essa inspiração. Então, se elas têm muitas vezes algumas dúvidas, tudo, elas recorrem a mim e me enxergam como exemplo também. O exemplo, né, que a gente quer passar para os nossos filhos, né, principalmente, né, porque eles são o nosso maior tesouro, né. Exatamente. Eu falo que a partir do momento que eu virei mãe, eu sou mãe de menina também. Você tem 2 meninas e um menino, né? Isso. Mas eu falei, o que mais importante para a gente é o como eles nos enxergam, né? A gente como pais, né? Exatamente. Então, muito legal isso que você trouxe, né? O espelho, né? Que a mulher também traz para a próxima geração. Porque é isso, a gente tem que pensar não só nesse momento, fazer do nosso momento a construção de um futuro. Como influenciar a próxima geração. Exatamente, né? Exatamente. E nessa linha, Patrícia, assim, traz um pouco para a gente da sua trajetória, os aprendizados, né, desses 25 anos aí de trabalho na Ericsson, mas até dentro, né, dos desafios que você, né, galgou na Ericsson, até se você sentir a vontade de também trazer um pouco da sua formação para chegar até, né, na Ericsson e essa trilha toda que trouxe você nessa posição. Acho que é importante, né, nessa linha do que a gente está conversando de mulheres, né, na liderança. Bom, primeiro eu fui fazer administração porque eu queria ser empreendedora. Meu sonho era trabalhar com moda, enfim, nessa linha. Né? É diferente, né? E meus pais, eles tinham uma pequena loja em Jacareí, da onde eu sou, e eu comecei aos 13 anos a trabalhar com eles nessa loja. Então, por isso que eu fui para esse lado empreendedor a princípio. Sim. E aí eu decidi fazer a administração. Aí eu fui conhecendo outros campos e outras possibilidades. Né? Até que eu entrei para fazer um estágio na Kodak, né? Empresa multinacional do ramo de imagens. Que já estava mais ou menos no segmento, né? Já estava nessa linha. Nessa linha. Aí comecei como estagiária na área de finanças. Tá. Gostava bastante, mas na época não tive a oportunidade de ser efetivada nessa área. Então surgiu uma oportunidade na área de logística, de planejamento de materiais, e eu fui efetivada lá. Trabalhei 2 anos lá e surgiu uma oportunidade na Ericsson, nessa mesma área. Foi quando eu mudei, em 2000. Né? Então, fui desde estagiária, analista, supervisora, gerente, aprendendo mesmo desde o início. Sempre aprendendo. E eu acho que esse é um dos grandes segredos, eu diria, da minha trajetória, né? Eu valorizo muito uma busca contínua pelo autoconhecimento. Sim. Então, acho que a gente tem que estar sempre buscando aprender. Ninguém é tão perfeito ou autossuficiente que nunca tenha mais a aprender. Independente da posição, do que você faz, tudo, a gente sempre tem algo novo a aprender. Né? E mesmo quando a gente é mais novo, a gente sempre tem algo novo a ensinar também. Então, eu sempre foquei muito no autodesenvolvimento. Né? Me formei na faculdade, fui fazer um MBA, daí na área que eu já estava atuando, logística empresarial, e busco constantemente estar me atualizando, fazendo treinamentos, principalmente agora na liderança, treinamentos de liderança. Desde quando você está na posição de diretora na Ericsson? De diretora há 2 anos. 2 anos. Relativamente recente, né? Recente, né? Então, falando disso, né? Teve uma mudança significativa na minha carreira, porque antes eu cuidava de uma área que era planejamento de materiais e produção. Tá. Né? Quando eu tive essa promoção, eu fui incorporando outras áreas. Então, área de demanda, gerenciamento de estoque, gerenciamento de ordens de cliente. Então, foi ampliando o meu escopo. E também o meu time. O meu time
dobrou de tamanho nesses últimos 2 anos. Então, assim, foi uma fase que eu tive que me dedicar muito, aprender muita coisa nova e, ao mesmo tempo, já entregar resultados. Sim, né? Então, eu fui aprendendo e buscando atingir os resultados com a minha equipe. Eu tenho a felicidade de ter uma equipe muito boa, uma equipe muito diversa. Mas a equipe boa é resultado da líder que a gente tem. Então, assim... eu acho que é uma troca. Exatamente. É uma troca, exatamente. Essa é a palavra. E com isso a gente vem atingindo bons resultados e conseguindo também promover mudanças, melhorias de processo, principalmente com maior automação, digitalização, né, dos processos da nossa área. E uma coisa que me deixa muito gratificada, muito contente, sim. é que numa posição como essa você tem a oportunidade de influenciar e suportar, ajudar no desenvolvimento de outras pessoas, da carreira de outras pessoas. Isso é muito gratificante, você ver as pessoas também se desenvolvendo, né? Então, eu tenho pessoas que trabalharam comigo há alguns anos atrás, que hoje atuam em Ericsson de outros países, Suécia, Estônia, Estados Unidos, inclusive ocupando já cargos de liderança também. Então, isso também tem a ver com o legado que a gente deixa na vida das pessoas. É exatamente isso, né? Como a gente também contribui para o crescimento e desenvolvimento, né? E o impacto que às vezes a gente acha que é em uma, né? A gente está fazendo ali na vida, promovendo o crescimento de uma pessoa, mas na prática você está trazendo ali, às vezes, um olhar para uma família inteira, né? Exatamente. E o reflexo que tem, às vezes você tem o pai, os filhos, mas às vezes isso vai além, né? Vai para a mãe, vai para o irmão, né? Porque acaba tendo realmente um reflexo que uma ação... Não é só a vida daquela pessoa, Exato. né? É mais amplo que isso. Se estende para toda a família. Aproveitando nessa linha da Ed, que você trouxe um pouco de processo, de otimização, realmente de melhoria, traz um pouquinho, contextualiza um pouco, porque a Ericsson é uma empresa muito grande, uma empresa que tem, né, a gente conhece, sabe, simplesmente depois que saiu o 5G, então a gente vincula o 5G, né, então já olha, já fala, que empresa? A Ericsson, né? Mas eu acho que isso é uma dúvida das pessoas, né? O que a Ericsson faz? Quem ela atende? Quem são os clientes dela? Como que... o que, de fato, aqui em São José dos Campos, essa unidade produz, né? Então, eu acho que é um pouco dessa construção aí de a gente falar Ericsson, mas o que a unidade daqui representa, né, para a região? E também, né, como que a Ericsson está, né, posicionada no mundo, que a gente, como você acabou de dizer, né, a Ericsson ela é uma empresa sueca, né? Isso, então, sueca. E aí os impactos, quando ela tomou a decisão de vir para o Brasil, né, instalou a unidade aqui. Aqui é a unidade, se eu não me engano, eu vou tentando puxar. A mais antiga, exatamente. Então, acho que é isso um pouquinho. Traz pra gente parar de falar e você me conta. Inclusive, né, coincidentemente, semana que vem estamos celebrando 70 anos de produção no Brasil. Boa. Então, a Ericsson ela tem 4 fábricas hoje, né? Uma aqui, uma nos Estados Unidos, uma na Estônia e uma na China. E a fábrica do Brasil ela é a mais antiga. Foi aqui, construída primeiro. Né? Então, e a Ericsson, ela produz equipamentos de telecomunicação para redes móveis, que vão permitir a conectividade, a transmissão de dados, de vídeos em alta velocidade, tudo mais. Então, é uma empresa... Assim, nada essencial na vida das pessoas, exatamente, né? Nada essencial. Quem fica sem internet se conectar, né? Exatamente, então, é fundamental. Valor, acho que está ali o grande valor é esse, né? Ela viabiliza
tudo o que a gente faz em termos de conexão, de automação também, muitas vezes, né, que a gente também está focado na parte de internet das coisas. Perfeito. Então, a comunicação do ser humano com outros objetos, por exemplo, está viabilizando a realização de cirurgias com os médicos remotamente. Esse é só um exemplo, né? Mas são infinitas possibilidades que esses equipamentos que são produzidos aqui nos propiciam no dia a dia. Você imagina, né? É importante a gente trazer essa contextualização, porque quando a gente olha sempre a marca da indústria, né? A gente passa pela Dutra, né? No caso aqui do Vale, né? Você vê as indústrias todas ali, né? De um lado e do outro, conforme você vai seguindo ali. Mas quando a gente olha, né, para as empresas, a gente não entende o quanto aquela indústria, né? E no caso que a gente está falando da Ericsson, impacta a nossa vida e transforma a nossa vida, né? Sim. Então, é super importante você trazer isso, né? Poxa, olha a relevância, né? A gente está falando da conectividade da internet, que é o mais básico, mas você acabou de trazer um exemplo de como essa tecnologia impacta na vida das pessoas no sentido de viver mesmo, né? Exatamente. De uma cirurgia que é feita através de um robô, imagino. De um robô, né? Exatamente. Que o médico não precisa estar necessariamente no local para poder realizar aquele procedimento, né? E diversas outras coisas, na indústria mesmo, em outras áreas, como que você comunica o ser humano e máquina, né? Também na saúde, mas a gente fala também em outros setores da indústria, né? Que é fundamental para aumentar escalas produtivas e por aí vai, né? E aí a gente vai para diversos setores. Então, acho que a palavra conectividade, ela representa muito na vida hoje, né, do ser humano, né? E o quanto, sem a conectividade, a gente deixa de fazer muita coisa, a gente regride, né? Porque hoje a gente tem... eu não sei se você tem esse problema, tá? Você não, mas a empresa sofre. Tem alguns setores que são colocados, porque a indústria depende, às vezes, polui, né? Pode, né? Dependendo do setor que a gente está falando, né? No caso da internet, a gente tem uma discussão de quanto que a internet impacta a saúde mental, né? Das pessoas, né? Falando de conectividade. E isso é uma coisa que não sei se é relacionado à Ericsson, se vocês têm esse questionamento, se vocês vão para fóruns e tem esse tipo de questionamento no processo, porque sempre tem, né? Então, assim, eu queria entender um pouquinho também se vocês passam por esse desafio como indústria, de mostrar sempre o quanto é representativo o que vocês fazem, né, para a sociedade. Vocês têm essa... Sim, com certeza. A gente tem que estar promovendo isso e mostrando o significado, né? Até porque muita gente associa Ericsson ao celular. Ao celular, por conta. Que já foi fabricado aqui, mas hoje não é mais, né? Então, a gente tem, sim, essa preocupação, né? E de levar aí o que significa tudo que pode ser feito e como até ter uma utilização saudável, né? Para evitar essas questões que você mesma mencionou. Né? Tem que ser saudável, senão realmente pode trazer outras questões. E aí você trazendo um pouco da questão do que a empresa faz, né? A questão do impacto, né? Na vida das pessoas é uma coisa, na sociedade, mas para a cadeia, e olhando para desenvolvimento regional. Hoje a Ericsson ela é importantíssima aqui, não só em termos de desenvolvimento de geração de emprego, mas pelo valor que ela entrega, né? E conecta ali algumas empresas. Você tem ali, esse dado da Ericsson aqui de impacto aqui na região, de desenvolvimento econômico? Não tenho em numérico, né? Mas eu posso dizer que é bastante relevante. Hoje tem muitas famílias, né, que subsistem, né? Dependem aí dos empregos gerados pela Ericsson, né? E é bastante relevante aqui para a região. E voltando
Patrícia, né? Quis trazer essa contextualização, mas voltando um pouco da sua trajetória profissional, Patrícia. Você, nesses 25 anos, né? Teve algum desafio que você parou de pensar, falar, não, você comentou que que os seus pais tinham uma loja, né? Comércio. Isso, um comércio. E você falou, não quero mais trabalhar na indústria, porque hoje você está numa posição, né, que você simplesmente não vai pegar e jogar, né, simplesmente virar essa chave e vou fazer outra coisa. A gente até pode, não é esse o ponto, não, é uma decisão de cada um, mas para chegar ali, imagino que você passou por desafios importantes, né, nesses 25 anos. Tem algum que você lembre que te trouxe essa motivação para continuar, que te fez pensar, não, mas depois você repensou e falou, não, vou continuar, é isso que eu quero? Eu acho que o momento onde aconteceu isso principalmente foi quando eu me tornei mãe, que eu acho que é o que acontece com muitas mulheres, né? A minha maternidade, ela veio de uma forma diferente e especial. Então, eu e meu marido buscamos engravidar por 9 anos, fizemos vários tratamentos de fertilidade, mas a minha maternidade veio através da adoção. Olha que legal. Meus 3 filhos são filhos do coração, eles são irmãos... São 3? São 3. E você adotou tudo de uma vez? Biológicos. Então, eu costumo dizer, né, um dia nós dormimos 2 e acordamos 5. Legal. Então, porque eles chegaram todos ao mesmo tempo, com necessidades diferentes. Um tinha 1, o outro tinha 3 e a mais velha tinha 7. Então, foi uma mudança bastante significativa e a realização de um sonho, depois de tanto tempo esperando para formar essa família. Isso foi quando, né, Patrícia? Isso foi em 2011. Já tem. Foi em 2011. Já tem. Eles já estão grandes, você já comentou, né? Já estão grandes. Hoje eles têm 15, 17 e 21. Que legal. Então, foi um momento onde, não vou negar que eu não parei. Falei, nossa, eu esperei tanto, né, para realizar esse sonho, eu queria tanto aproveitar e curtir ao máximo, estar próxima deles, que, puxa, será que, né, eu quero voltar? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, muito apaixonada. E eu sou muito, eu gosto muito de trabalhar na Ericsson também. Eu acho que é uma empresa fantástica, na minha opinião. Eu ia te perguntar isso, um ambiente muito, muito bom. Então, quando eu pensei, eu falei, não vou, vou continuar o meu caminho profissional, que para mim é muito importante também, né? Eu acho que é uma maneira também de você se realizar, né, ter uma autoestima maior, ter uma independência maior, né, e principalmente ter orgulho daquilo que você faz. Curiosidade, você chegou a tirar a licença maternidade? Sim. Como que funciona? Eles já estavam grandes, né? Mas tem direito à licença maternidade, sim. E eu tive a sorte, né, de a Ericsson tem uma licença maternidade, aquela estendida. De 6 meses. Tinha acabado de começar, de mudar isso. Então, eu tive a oportunidade de ficar 6 meses, mais 1 mês de férias, 7, quase 8 meses com eles, curtindo essa licença maternidade. Um processo de adaptação que você conseguiu, né, dar mais atenção e viver intensamente aquele momento, né? Que legal. E as empresas se preocupam, né? Acho que teve um marco ali, né? Onde as empresas realmente começaram a olhar para a questão da mulher, né? Da licença maternidade, que é um direito, mas a gente via ali mulheres sacrificando ali o tempo de licença de maternidade para não perder o emprego, enfim, a gente passou por isso em um momento, né? Da história aí de trabalho, né? Verdade. E aí, né, pegando essa linha aí, você olhando para as empresas que você tem contato dentro da sua trajetória, da sua carreira, né? Não necessariamente não só na Ericsson, mas em outras indústrias aqui em São José, a gente se conversa, né? Conhece. Sim, como que você vê hoje o processo dessa inclusão, né? A gente falou da licença maternidade, mas a inclusão não é só isso, né? Não só da mulher, né? A empresa, para ela ser inclusiva, ela precisa mudar muita coisa internamente, né?
Olhar vários segmentos, vários eu segmentos, diria. exatamente. Como que você vê esse processo? Como na Ericsson, desde quando ela, né, a evolução disso na empresa que você está, e como você vê a região? Como que ela está posicionada nesse sentido? Qual a sua percepção disso? Na minha visão, a gente está numa região que é um grande polo tecnológico e industrial, né? Tanto o Vale Paraíba quanto principalmente aqui a cidade de São José. Então, claro que ainda tem oportunidades de evolução, mas eu acho que a gente está numa área privilegiada. Onde tem muitas empresas que já têm esse olhar mais atento, que tem programas de incentivo à diversidade e inclusão, como você falou, não só para mulheres, mas para outras minorias também. Então, eu acho que a gente está privilegiado nesse sentido. Falando especificamente da Ericsson, né, o que a gente tem lá é um programa de diversidade amplo, dividido em alguns setores. Então, a gente chama de pilares. Então, tem o pilar de mulheres, pilar de early career, para quem está iniciando, pilar de etnias, de LGBTQIA+. E como que funciona isso? Dentro esses pilares são grupos formados por pessoas de diversas áreas da empresa que se reúnem periodicamente para debater sobre temas relacionados àquele pilar e definir ações, ver o que pode ser feito para melhorar, né, e dar mais voz para cada categoria que a gente está falando. Então, no caso de mulheres, por exemplo, tem um programa de mentoria. Então, mulheres dando mentoring para outras mulheres que querem se desenvolver. Tem um programa também de mentoria e de suporte para as pessoas para as mulheres que estão voltando de licença maternidade, que precisam de um suporte maior. Eu acho que, na verdade, nem o durante, né? A gravidez acaba sendo muito tranquila, né? Mas o pós é o mais difícil, eu acho que é o mais desafiador. Que mexe muito, né? Quando o bebê está na sua barriga, ali você está vivenciando, está ali dentro. Eu brinco, eu tenho uma frase que eu falava quando a minha filha nasceu, fazendo um parênteses, tá, Patrícia? Eu falava quando minha filha nasceu, eu falava, gente, eu tenho vontade de engolir de volta. Porque a gente põe no mundo, né? E a gente fica bastante vulnerável de medos que aparecem que a gente não sabia que tinha, né? E principalmente das nossas incertezas de futuro, de como vai ser, adaptação, do crescimento. Se a gente não tiver E aí tudo isso volta depois numa licença que é muito pequena, né? Se a gente pensar nesse desenvolvimento, é um bebezinho muito frágil ainda, ainda você, né, tem a questão dos 6 meses, mas quando você tem ali, quando você volta com tudo isso, da vontade de não sair de perto da criança, mas a questão hormonal também, de como que a gente está lidando ali, o equilíbrio emocional, né? Então, não é fácil, né? A gente tem que aprender a lidar com a culpa muitas vezes, Exato. né? Eu acho que a mulher muitas vezes sente culpa, né? Então, eu estou trabalhando, mas puxa, eu queria estar com os meus filhos. Ou até mesmo o contrário, agora eu estou aqui com eles, mas eu ainda tenho que fazer isso, ligar o laptop, mandar um e-mail, resolver alguma coisa de trabalho, né? Então, isso é um desafio grande para a mulher também, esse equilíbrio até entre a vida pessoal e profissional. E esse programa realmente tem ali um olhar bem sensível, né, no retorno dessas mulheres. Muito bom. E você, a questão, né, e ainda, né, pensando na questão do programa que você traz, né, que a empresa, parte da liderança, né, parte da decisão da empresa realmente ser uma empresa inclusiva. Ou a empresa ou ela não é mais ou menos, ela não tem como ser mais ou menos inclusiva, né? Então eu acredito nisso. E isso não pode ser só discurso, né? A empresa não pode falar eu sou inclusiva e na prática não fazer, né? Como que você vê isso no mercado, sabe? Eu acho que é uma questão, tem que ter uma mudança de cultura, mas com ações práticas, como você falou, efetivas, né? Então, tem que ter um programa, tem que ter, como a gente fala muitas vezes, um plano de ação direcionado. E a gente tem que fazer isso acontecer na prática.
Por exemplo, né, a minha equipe, ela é formada 50% de mulheres, 50% de homens. Mas a liderança do meu time, eu tenho 4 gerentes, 3 delas são mulheres. Então, isso faz com que a gente consiga identificar oportunidades de realmente colocar essa inclusão na prática. E o fato de você ter essa possibilidade de tomar decisões, você consegue influenciar ainda mais naquilo que vai ser realizado, como vai ser o ambiente, para tornar um ambiente mais inclusivo, realmente. E não deixa de ser uma inovação, né? Porque você não, eu acredito muito nisso, né? Dentro até da experiência, né, que atuo, né, profissionalmente, eu entendo que a inovação está ligada diretamente a quer dizer, uma empresa é sustentável se ela inova, para ela ser sustentável, e ela só vai ser competitiva no futuro. Pode ser que agora ela até seja competitiva, mas futuramente ela não tem realmente condição de continuar sendo competitiva se não tiver integrado com a sustentabilidade, né? E com a inovação. E a inclusão é uma inovação, né? Porque você tem ali indicadores já dentro da empresa onde você consegue mensurar o quanto hoje programas que são assertivos para o desenvolvimento da empresa em vários aspectos, né? A gente vê hoje a mulher colaborando, entrando no mercado de trabalho, trazendo ali um aumento na produtividade, na questão da criatividade, na questão do relacionamento, né? Na sensibilidade para a tomada de decisões. Então, uma série de coisas. A mulher hoje ela tem um papel que deixou de ser masculino, que tira um pouco do pragmatismo, que não estou dizendo que ele é ruim, mas que é necessário ter uma sensibilidade ali para ter um trabalho mais inclusivo, mais humano e mais sustentável, né? Sim, com então, olhando, né, para esse olhar mesmo de sustentabilidade, hoje, com o que você vê disso, né? Hoje para a empresa, você vê que naturalmente a Ericsson, falando da Ericsson, naturalmente a Ericsson é uma empresa inovadora. Os programas que hoje vocês atuam dentro da Ericsson, eles são programas que estão buscando essa inovação, olhando a longo prazo para essas mulheres, né, para buscar aí realmente esse desempenho, seja em que área tiver ali ela atuando? Sim, com certeza. Eu acho que a mulher traz uma pluralidade de perspectivas. Às vezes a gente tem uma visão mais abrangente ou consegue enxergar as coisas de maneira diferenciada. E isso proporciona um ambiente onde se tem uma maior abertura mais espaço para criatividade, para pensar fora da caixa, como a gente fala, né? Sim. E tudo isso fomenta uma maior inovação, né? Então, eu acho que nesse sentido a Ericsson realmente está à frente, proporcionando esse ambiente, valorizando as diferentes opiniões, diferentes pontos de vistas para gerar uma inovação. E tem a questão também, né, que da sustentabilidade. A Ericsson e as mulheres, de uma maneira geral, elas têm um olhar mais, como eu falei, humanizado, de colaborar com a comunidade, de se envolver com questões da comunidade, com ações, né, de sustentabilidade. Sim. Então, isso também traz um oxigênio, né? Movimenta a empresa, exatamente, né? Traz um olhar, né, que contagia as pessoas, e aí você tem esse efeito multiplicador, né? Exatamente. E você entende que podem existir políticas que possam acelerar esse processo, né? Comentei no início da nossa conversa que a gente teve um crescimento muito tímido. A gente passou de 34% para 39% em uma década de mulheres em posições de liderança. Você entende que podem existir políticas que possam acelerar este processo das mulheres numa posição de liderança? Eu acredito que sim, né? Tem que haver políticas que incentivem
o desenvolvimento e o crescimento profissional, então, por exemplo, que proporcione oportunidades de ter uma maior capacitação voltada para esse lado, né, da liderança. Então, isso é um exemplo de política que eu acho que ajuda a alavancar, né? A própria mentoria, o networking, a troca de experiências entre mulheres, também eu vejo como algo de muito valor para alavancar, e a representatividade que elas têm, né? Quanto mais líderes mulheres, maior representatividade, mais a sua voz vai ser escutada, mais oportunidades, mais você vai inspirar outras mulheres a chegarem a ocupar um cargo de liderança. É isso aí, também concordo com você, eu acho que é esse o caminho, né? Eu já falei isso aqui em algumas vezes, algumas pessoas já escutaram, mas o CIESP é uma entidade que sempre esteve muito na posição, na liderança com homens, né? Então, a gestão nossa foi a primeira liderança em 50 anos. E a gente tem buscado aqui regionalmente trazer este tema para a pauta regional. E Erickson participa com a gente no Conselho Feminino, né? Sim. Foi um conselho que foi a união de empresas que buscaram entender qual era a necessidade daquele momento para entender o que a gente podia fazer nisso que você acabou de dizer. Como que a gente pode transformar através de um movimento que tenha composição de pessoas que chegaram, né, numa posição de destaque na sua carreira profissional e que possa realmente ter ideias e pôr a mão na massa e puxar mulheres cada vez mais mulheres para esse trabalho. E a gente tem, então, o nosso conselho feminino. Você teve com a gente o ano passado no conselho, né? Tivemos uma participação. A Elana está com a gente aqui. A própria hoje... Jaqueline, ela faz parte do conselho eleito do CIESP. Então, nós fizemos uma mudança bastante relevante, né, no quadro para essa gestão do CIESP, onde a gente tem uma participação maior de conselheiras, né, eleitas, representando a indústria na região. Então, isso foi um avanço para nós. Fiquei muito feliz que a primeira gestão eu era a única mulher. Agora eu tenho comigo mais 5 mulheres no conselho. Então, é um passo importante, né? Passo muito importante. E eu estou trazendo isso porque o papel da entidade, ele é fundamental também, né? Porque uma empresa não faz nada sozinha. Não. Mas se a gente consegue unir várias empresas e colocar ali num fórum essa discussão... ela pode chegar em outros lugares, alcançar outras cabeças e conectar com outras propostas, outros programas e ganhar uma pauta de representatividade, né? Então, eu acredito muito nisso. Você enxerga assim, Patrícia? Você enxerga que hoje o papel das entidades, né, nesse processo de crescimento, né, das mulheres, de empoderamento das mulheres para o mercado de trabalho, de atuar em uma posição de liderança, ou até de inclusão de mulheres na operação, como foi o nosso programa. Ele é importante, ele é fundamental para que as empresas também tenham um local onde não só é a bandeira de uma indústria que está dizendo. Com certeza, eu acho que tem entidades como o CIESP tem um papel fundamental, né, em desenvolver programas, em participar da própria capacitação de mulheres, né? Teve o programa Elas na Indústria, promovido pelo CIESP, com a parceria de várias indústrias da região, né, com o objetivo de capacitar mulheres para trabalharem especificamente na indústria, em diferentes setores. Né? Então, eu acho que todas essas ações são extremamente relevantes e importantes para as empresas também, ter um ambiente onde possa haver essa troca de experiências, essa rede de apoio, troca, né, de experiências, né, compartilhar os desafios, as conquistas, fazer um benchmark de umas com as outras. Então, acho que tem um papel fundamental. Eu acho que essa é a riqueza maior do nosso conselho, porque essa troca, né, até depois que terminou o programa, onde as empresas começaram a contratar essas mulheres, essa troca de, olha,
isso aqui deu errado, mas aqui a gente pode fazer de um outro jeito, né? Então a gente já trabalhou até numa segunda edição de uma forma mais elaborada com essa troca, né? Acho que foi de experiências do programa, que foi positivo sem dúvida, mas que podia melhorar. Mas depois que o programa acabou, como que a gente podia pensar em também melhorar esse acesso, né? Essa formação dessas mulheres, para que elas pudessem realmente ter futuro dentro daquela função onde ela está, né? E eu acho que tem um ponto também que conecta muito a isso, que é a conexão com o poder público, né? Porque tem que funcionar todo mundo junto, não pode ser... É uma engrenagem, né, eu diria, tem que funcionar. Então, tanto o poder público quanto as empresas privadas tem que estar em busca apoiando essa mesma causa. Exato. É isso. Estamos chegando no final do nosso podcast. Já? Passa rápido, nossa! Né? Mas eu queria te fazer a pergunta que todo mundo faz, né? Mas eu queria tentar sair um pouco do clichê, mas não saindo muito, tá? Tá. Mas é isso, né? Da sua experiência, da sua trajetória, do seu autoconhecimento, porque não é só a sua trajetória industrial, é a sua trajetória como mãe, sua trajetória como filha, sua trajetória como amiga, sua trajetória como mulher neste mundo, né? Na vida que você tem no dia a dia e, claro, no seu trabalho. O que você diz para essas mulheres, né? Que estão começando, que estão buscando trabalhar, seja na indústria ou seja em outro país, mas que querem ter o seu protagonismo, a sua história, construir ali deixar o seu legado, né? Porque a gente pode deixar o nosso legado de diversas formas. O que você daria de conselho pela sua vivência? Acreditem em vocês mesmos, em primeiro lugar, né? Mas não é só um acreditar de, eu acredito e vou ficar sentada esperando. Não, a gente tem que fazer acontecer também. Então, o que eu falei já sobre o autodesenvolvimento, a busca constante por adquirir conhecimento, por se desenvolver, não só na área técnica, mas no que a gente chama de soft skills, habilidades de comunicação, negociação, persuasão, enfim, tem N, né? Então, assim, busque o autoconhecimento e o autodesenvolvimento sempre, mas acreditem que vocês são capazes, não deixe ninguém te dizer que você não é capaz ou te limitar. Acredite sim que você tem condições de chegar aonde você quiser, alcançar realizar os seus sonhos. Acredite em você. Eu acho que isso é o principal, né? A gente acreditar que é possível. Não se sabotar, né? Não se sabotar. Algumas vezes a gente acaba se sabotando, né? Então, é essa crença, mas é uma crença ativa, com atitudes, né? Correndo atrás realmente daquilo que você quer realizar. E essa é uma conquista das mulheres, né? Isso tem se consolidado, que foi um pouco do nosso começo, da nossa conversa, que é a consolidação, né? De que a gente identificar estes problemas e como que a gente lida com eles, né? Então, essa autossabotagem que, né, algumas mulheres têm isso, né? E tiveram ali, aí falar, eu sou capaz, eu posso, né? Eu posso chegar onde eu quero e fazer o que eu quiser. E eu acho assim, falando da minha trajetória, eu acho que tem algumas outras características que são importantes, que é a perseverança, a resiliência e a humildade. De saber que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender mais com os outros e não desistir diante dos desafios, porque os desafios eles vão acontecer na trajetória, vão aparecer uns menores, outros maiores, mas o que a gente tem que fazer é olhar para eles, ver o que deu errado, o que eu poderia ter feito de diferente, para que numa outra situação a gente tenha um resultado diferente, mas desistir não é uma opção. Muito bom, muito bom. E acho que essa sua fala final faz todo sentido para essa nova geração, né? Sim. De que realmente a persistência, a resiliência faz toda a diferença hoje para você ter tranquilidade, entender o que você pode trilhar na tua vida, né? Sim. Eu tenho
eu tenho um ponto que eu falo isso bem para minha filha. Tá dando errado? Olha, que é o que você acabou de dizer. Olha para o que você está fazendo. Você está dando errado? Olha, faz diferente, porque diferente. Não tá igual. Eu não falo pode a mesma coisa para os meus filhos. Alguma coisa não tá certo, né? Então faz diferente. Você está tendo o mesmo resultado, é porque você está fazendo a mesma maneira. A mesma então coisa. tem que fazer diferente. Tem que mudar. Para ter um resultado diferente. E entende, né, que a mudança faz parte, são ciclos, e esse processo de transformação, que é o processo mais bonito da nossa vida, né? Sim. Muito obrigada, gratidão aqui pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. Foi poder muito conversar bom. Um pouquinho, te conhecer mais, né? Obrigada. Trazer um pouco o lado mais humano, né? A gente fica muito no empresarial, muito da coisa. Apesar de a gente trazer um pouquinho do contexto da Érico, mas o mais importante foi escutar você, suas experiências, né? O que trouxe você até aqui, né? O seu olhar de vida, realmente. Então, obrigada por compartilhar com a gente. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa aqui. E contamos com você no Confem no próximo ano. Pode esperar. Ano que vem estarei aqui com vocês. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Uma oportunidade única para mim. Como eu falei, primeira vez, mas estou muito agradecida por ter participado desse podcast. Obrigada. Desse bate-papo. Obrigada.